Oi, gente! Eu sou a Maria Júlia. Eu sou a Larissa. Eu sou o Pedro. Eu sou o Renan. Eu sou a Luísa. A gente vai apresentar a Revolução Russa, o que aconteceu, os nomes, os principais nomes da Revolução Russa, e o livro que surgiu no decorrido da Revolução Russa, que se chama A Revolução dos Bichos, escrito por George Orwell em 1800 e alguma coisa, que conta muito bem como aconteceu, sem citar diretamente em nenhum momento a Revolução Russa. Então, eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a Revolução Russa. Ela aconteceu em 1917, porque o governo que tinha na época era de Cesar Nicolau II. E o povo russo estava muito revoltado com esse governo, porque, ele modificou a estrutura da economia industrialmente, e daí ficava muito sem emprego e tudo mais. E daí a população ficou na pobreza e a economia começou a decair. Então surgiram dois partidos de oposição, os bolcheviques e os bolcheviques. Bolcheviques eram liderados por Lenin. E daí quando a economia começou a decair mais, Cesar Nicolau renunciou e foi assumido pelos bolcheviques, que na teoria era para ser o governo provisório, mas acabou não sendo. E eles governaram baseados nas ideias marxistas, e depois que Lenin morreu, Stalin e Trotsky disputaram pelo poder, e Stalin saiu vitorioso e criou a União Soviética. E beleza, depois, muitos anos após a morte de Stalin, descobriram as atrocidades que ele cometeu durante seu governo. Isso aí. Eu vou falar do livro Revolução dos Bichos, que surgiu justo na época que a Larissa falou, na época da Revolução Russa, desde o início até o fim. Ele foi escrito por George Orwell, que ele, na verdade, colocou todas as ideias e os pensamentos dele numa fábula, onde os animais, eles substituíam e assumiam os papéis dos humanos, cometendo, os mesmos erros de acordo com as coisas dos animais, indo para as coisas dos humanos. Então ele conseguiu juntar os dois e fazer o livro. E daí, na história do livro, basicamente, os animais, eles se rebelam. Uhum. Eles se rebelam contra lá Mr. Jones. o Sr. Jones. E depois que eles se rebelam, eles tentam criar a própria ideia deles de política e ver como vai funcionar. Mas daí, junto com todas as características dos humanos e dos animais em si, eles não conseguem se acertar e começam a mostrar cada vez mais a humanidade deles e o problema que a humanidade faz. Então, gente, só pra constar que isso foi a parte sem spoilers, porque a gente não quer sacanear ninguém. Quem não leu ainda só vai até essa parte, porque agora vai ter spoilers, mas você não liga mesmo, então agora vai. Continue com nós! É possível comparar as duas revoluções, a Revolução dos Bichos, escrita por George Orwell, e a Revolução Russa. Antes de tudo, antes de a gente começar a comparar as duas, é importante lembrar que toda revolução é uma luta de classes, como já disse o filósofo Karl Marx. Então, na Revolução Russa, a sociedade queria uma ascensão, queria uma melhoria de vida, porque a economia estava ferrada. Tipo, as pessoas não tinham comida direito, as pessoas não tinham emprego, elas estavam passando por muita dificuldade, portanto elas queriam uma melhoria de vida. E com isso, a gente pode relacionar com a Granja do Solar, que é o que passa no livro. Porque os animais eles estavam cheios já da administração do Jones, que era o fazendeiro, o dono da granja. E seus capangas. E seus capangas, que maltratavam eles, inclusive quando o Jones estava viajando. E aí eles resolveram, depois de escutar um discurso do porco major, que era o porco mais velho, e portanto era o mais sábio, considerado o mais sábio da fazenda, da granja. E só que o major morreu. Então, e o major representava Lenin, que foi o cara também que começou todo o discurso socialista na Rússia. Incentivou a população a fazer essa revolta. Isso. Então, depois que o porco major morreu, o porco que assumiu foi o porco Napoleão, que representa Stalin. Só que ambos, tanto o personagem quanto o próprio Stalin, são pessoas que, no começo, eles ofereceram a utopia de um socialismo perfeito, que a população ia ter o que eles queriam, que eles iam ter boas condições de vida. Mas, na verdade, depois se revelou um governo muito tirano,
onde ele não ligava e não queria saber, não perguntar para a população o que eles queriam. Aí com a ajuda do porco, com a assessoria do porco Garganta, todas as coisas ruins que Napoleão fazia, e Stalin, no caso, a Garganta representava o departamento de propaganda de Stalin, todas as coisas que ele fazia de ruim, o departamento ele mascarava e mostrava ao povo com um novo olhar, como sendo uma coisa boa. Então demorou anos para a sociedade, até os animais, descobrirem todas as coisas ruins que Stalin fazia, pelo departamento dele ser muito bom e muito forte, e censurar todas as coisas ruins que saíam do governo dele. Como, por exemplo, no livro, no começo da Revolução dos Bichos, eles criaram os 10 mandamentos dos bichos, que era mais ou menos uma coisa que ditava o comportamento de como um bom bicho deveria se comportar. Onde, por exemplo, que só podiam andar sobre as 4 patas, porque eles repudiavam qualquer tipo de comportamento humano. Então, só que depois de um tempo, os porcos começaram a se tornar tão humanos, tão tiranos, principalmente Napoleão, Garganta, e daí eles mudaram e falaram que tudo bem andar em 2 pernas, igual os humanos. E com o tempo, eles foram transformando cada vez mais o estilo de vida deles, deixando bem parecido com o dos humanos. E ocorriam mudanças nos 10 mandamentos, por exemplo, de 4 patas bom, 2 patas melhor. E assim ia mudando, acrescentando frases e riscando palavras. Ou que os bichos não podiam dormir em camas. Daí depois colocaram que os bichos não podiam dormir em camas com lençóis. Então cada vez eles foram mudando mais pra deixar do jeito que eles queriam. A história da bebida também, né? Aquela que os bichos nunca podiam beber. A partir do momento que o Napoleão e os porcos começaram a beber, eles também mudaram a lei, né? Adaptando as coisas que eles queriam e que eles achavam melhores para eles mesmos. E parando de se preocupar com a sociedade por inteiro. Outro porco também que faz alusão a pessoa da história da Revolução Russa é o porco Bola de Neve, que representa o Trotsky, que na verdade era o cara que realmente tinha boas intenções com o socialismo, que ele realmente queria, de certa forma, acreditava nesse tipo de governo e queria que a população fosse beneficiada com isso. Mas, como a oposição, que era o Napoleão, não tinha os mesmos interesses que o Bola de Neve, eles acabam chamando o Bola de Neve num mito, uma pessoa que ele vira um personagem ruim, tudo de ruim que acontecia era culpa do Bola de Neve, então o Bola de Neve acaba se transformando no vilão da história. Que acaba sendo caçado. Também tem a Égua Mimosa, que representa o capitalismo, porque ela é uma personagem que ela é muito narcisista, ela só se importa com, tipo, o mundo pode estar acabando, que na verdade ela só quer saber se o cabelo dela e a crina dela tá escovada, se ela tá com as fitas vermelhas enroladas, e depois ela acaba fugindo da granja pra viver com os humanos. Tem Sansão também, que significa o trabalhador que seguia à risca toda a parte do socialismo, que era trabalhar até morrer praticamente, e ganhava pouco. Então, no livro mesmo ele acaba morrendo de tanto A ideia trabalhar. dele era trabalhar mais do que os outros. Ele queria se esforçar bastante. E também tem os cachorros, que representavam a guarda particular de Stalin. E eles também representam, na verdade, a guarda particular de Stalin, que matava pessoas de outros partidos, que censuravam muitas coisas. Protegia ele. A gente também tem o Corvo. O Corvo Moisés, que representa a religião. Que era uma forma de Stalin e Garganta não, departamento de propaganda, de manipular a sociedade de uma forma mais fácil. Para concluir o livro, dá pra ver que com o tempo as leis que eles criaram começaram a cada vez ficar mais degradadas, a ideia da revolução começou a se perder. Então a igualdade que eles queriam que a população tivesse começou a ficar desigual, as leis começaram a ficar cada vez mais para favorecer os líderes da revolução. E Então George Orwell conclui o livro falando que no final das contas não dava pra perceber quem que era homem e quem que era porco. os líderes começaram a deixar a revolução tão rígida e tão degradada que deixou de ser um socialismo, virou mais uma... Basicamente se tornou Absolutismo. ao absolutismo envolvido com o capitalismo que antes tinha, que eram as ideias que eles repudiavam tanto e criticavam, e eles tinham adotado no final do livro. E eles acabaram cada vez exigindo mais trabalho dos animais, porque eles queriam vender os ovos, que nem eles queriam obrigar as galinhas a botarem mais ovos para poder vender, e cada vez exigindo mais da população para
poder sair ganhando. Exigindo mais população e tentando se beneficiar cada vez mais. Então, basicamente, o livro que George Orwell escreveu é uma crítica à Revolução Russa. Porque na verdade não serviu pra revolucionar nada. Piorou só. Voltou Ele aos só princípios. voltou que tava ruim. Tipo, Tudo que tava melhorando voltou que era ruim Exatamente antes. ao ponto de início. Na verdade, Mudou pra ficar retrocedeu e igual. não revolucionou nada. É isso, então. Então, Então, isso aí. é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que a gente ganhe uma boa nota. Isso, Se inscreve! se inscreve, E dá Curte, joinha. dá se inscreve, dá like. Prof, like, a gente like, ama você, dá like. nota. Por favor, A curte gente aí. morreu. Levamos 2 horas e meia pra fazer isso. Eu simplesmente vou ter que, tipo, meio que resumir o livro. Sim, tio, por isso que Foi se chama forte. resumo do livro. Mas ele fez. Mas você já... Ele tá tudo animado. Eu só vou gravar vídeo. Renan, concentração, porfa. Tá, eu tô concentrado. Então vai. Vai, qual? Calma, tô me preparando. Quem não assistiu, vai até... Quem não assistiu? Ah, porque é um filme, né? Isso que é bom. É um filme. É ele que mantém a autoestima de Napoleão lá em cima com a sociedade. Para. Então, a relação... Não, tem um símbolo. Ele faz um negócio. Não é assim? Não. É, Ele faz. Isso. não, é assim, ó, isso. Assim, ó. Faz assim. ele Gente, faz- olha quem está discutindo. Por favor, prossiga. Mas, Ju, vai. Não. A gente só tenta. Vai, safadona. Vai parecer que a gente tá maltratando os animais. O Ibama vai chamar a gente depois. As coisas. Lenin. Eu sei que representa isso, eu só cala a boca. Lei? Lenha! Não sabia que panda tio. Panda? Por que panda? Ai, Jesus. Mas é Remerique. Mandioca. Oh, meu Deus. Ai, nossa. Gente, amanhã eu vou viajar. Gente, foda. Gente. Vamos deixar a Merlin com a gente? Calma. Só... Ilustre participante Marilyn Monroe. Vai. Oi, Marilyn Monroe. É sério isso. É sério. Então, na obra do George Orwell... Vai ter... Mas eu... Os animais... Põe uma câmera ligada que esse negócio já... Não. Eles estão achando que tem pro Big Brother, entendeu? É momento de vou fazer mostrar que nem que eles. Biel, te amo! Vai. Biel? O Biel. Só que Biel. Tá, vai. É Biel, seu imbecil. De Biel. Jesus. Como O que você acha que eu falei? Biel. Eu não falei Biel, eu falei Bial. Eu Bial, sei, eu o entendi velho. Biel. Eu me perdi. Não, calma, já mexei. Não, calma, não. Gente, calma. Olha, eu cronometrei quantos segundos a gente consegue ficar sem interromper? 20. 20! Ó, minha mãe que não ajuda. Oi! Então, né, eu achei que o Renan ia ser o mais difícil de controlar. Realismo perfeito. Não é spoiler. Justamente, a minha parte tem spoiler do ser humano perdido na Terra. Não, o Renan quer fazer a parte com spoiler? Eu li. Ah, tá, vai. Com os cidadãos da Grande do Solar. O que mais? Tem garganta, né? Sido 2, Maria Júlia. Cidadãos. Cidadãos! Departamento de propaganda do Estado. Departamento de propaganda do Estado. É revolução. Revolução. Eu não sei fazer. Ou geração afetada.